Olá, caros alunos, estamos aqui iniciando a nossa segunda aula, ou unidade 2, da disciplina de habilidades básicas para o mundo do trabalho 2, tá? Então, falamos na nossa primeira unidade sobre inteligência emocional e seguiremos aqui a nossa temática falando um pouquinho sobre cultura e clima organizacional. Vou iniciar a apresentação compartilhando minha tela, lembrando que esses arquivos de slide estarão disponíveis para vocês no ambiente virtual e sugiro que vocês assistam fazendo o acompanhamento dos slides. Tá joia? Eu espero que esteja chegando aí a visualização para todos e vamos lá. Então, unidade 2, aula 2, cultura e clima organizacional, habilidades básicas para o mundo do trabalho 2. Então, vamos lá. Iniciando um pouquinho, pessoal, com o conceito de cultura, tá? Né? Cultura é um termo muito utilizado, mas pouco conceituado. Mas, se pudéssemos, né, trazer à tona aqui, diríamos que, né, ela é uma forma, um padrão de comportamento transmitido em sociedade, que tem origem aí em crenças, em instituições, né, e também na questão do próprio trabalho humano. A gente pode saber, né, pode observar que a cultura, ela diferencia-se, né, de acordo com a localidade, né, ela diferencia-se de acordo com o país, ela diferencia-se de acordo com a regionalidade, ela diferencia-se de acordo com padrões de influências, enfim, tá? Porque comportamento sofre interferências de diversos setores e por isso a gente pode dizer que existem culturas diversas, né? Então, né, nesse segundo tópico tem aí, né, que eu acho que conceitua ainda melhor, são características de uma comunidade, estilo de expressão social e cultural, tá? E aí, a gente pode subentender também que existem, né, culturas diferentes ou também subculturas. Então, a gente pode, por exemplo, elencar elementos da cultura brasileira, mas como o Brasil é um país muito grande, né, de dimensão territorial continental, a gente consegue observar em diversos cantos deste país culturas diferentes ou subculturas variando, né, de acordo com a economia local, com a etnia, né, os povos colonizadores, enfim, né, a religião. Então, a gente observa fatores diversos que organizam essas culturas ou subculturas, tá? Essas culturas sendo diferentes, a gente vai ter variações de dialeto, de língua, de folclore, né? Vestuário, né? A questão da alimentação gastronômica, o modo de trabalhar também é diferente, os símbolos sociais, enfim, né? A cultura influencia em diversos aspectos. Nesse primeiro momento, falamos então um pouco sobre a cultura de um modo geral, mas nos interessa pensarmos na cultura organizacional, tá? A cultura organizacional é todo esse conjunto de comportamentos que comentamos há pouco, aplicado dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de uma instituição. E aí a gente poderia dizer que é a mentalidade predominante, ou o porquê e como as coisas são feitas e pensadas dentro de uma empresa. Para quem já teve suas experiências profissionais, deve ter observado, né, que se já trabalhou em mais de uma organização, em mais de uma empresa, que essas empresas foram diferentes, essas experiências foram diferentes. Né? Acontece muitas vezes de empresas do mesmo segmento, a pessoa contratada para uma mesma função, ainda assim perceber essas diferenças de uma forma muito clara. Por quê? Porque a cultura organizacional costuma ser muito particular e peculiar de cada organização. Então, seria aí esses sistemas de valores compartilhados pelos membros que diferenciam uma organização das demais. Quando a gente fala os membros todos, tá, pessoal? Proprietários, investidores, funcionários, né? Todas as pessoas ali inseridas que fazem aquela organização acontecerem, tá? Outra cultura organizacional possui aspectos formais, que a gente poderia chamar também, né, sobre aspectos abertos, que seria a própria estrutura organizacional em si, ou seja, como uma empresa se divide, se organiza, como ela tem seus departamentos, enfim. Né? A gente tem também os títulos e descrições de cargos, que também são aspectos formais, né? As chefias, como são as suas chefias, se eu tenho
supervisor, se eu tenho coordenador, se eu tenho gerente, se eu não tenho essas figuras, enfim, tá? Isso tudo varia. A tecnologia utilizada ou praticada, né, o uso dela ou o não uso dela, são aspectos formais. A política em si, que tem muito em conjunto aí com os as regras definidas, né? As normas de condutas do que pode ou não pode ser feito, ou como devem ser conduzidos, né, os trabalhos, e procedimentos e medidas de produtividade, então, como a empresa entende-se produtiva, como ela pede para que seus colaboradores produzam, vendam, se tem meta, como essas metas são cobradas, né, quais são os procedimentos internos, se a empresa deixa tudo descrito, se ela cobra esses procedimentos, ou se não, se é uma empresa que dá mais liberdade para os colaboradores e para cada um fazer da sua forma. Enfim, tudo isso são aspectos formais que vão compor a cultura organizacional, tá? Mas a gente tem também os aspectos informais, né? E esses sim são mais complexos, né? Que são também chamados de aspectos fechados. Então, a gente tem padrões de influência e poder. Então, a gente tem pessoas chaves na organização, nas organizações, que exercem diferentes formas de poder. Lembrando que poder não é necessariamente as figuras de chefia. Às vezes, eu tenho uma figura de uma pessoa que não é chefe de ninguém, mas ela exerce muito mais influência e poder sobre os colaboradores que o próprio chefe. Pode acontecer. As percepções e atitudes das pessoas, então como as pessoas conduzem ali o seu comportamento, né? Se é uma empresa que valoriza um pouco mais um comportamento mais arrojado, mais despojado, ou não, se é uma empresa mais séria, né? Que pede comportamentos mais contidos, isso diz sobre a cultura organizacional da empresa. Aí o comportamento, sentimentos, né? Ou a manifestação desses sentimentos ali no ambiente de trabalho, o conjunto de valores que conduza, né, a operação e a organização, e as relações informais e afetivas, como a empresa trabalha isso, né? Ou seja, né, aquelas empresas muitas vezes com composição familiar muito estruturada, então numa mesma empresa trabalha, né, a esposa, ou o marido, ou o parceiro, trabalham os filhos, trabalham genro, nora, enfim, né? Isso são as relações informais, como essas relações são conduzidas, a possibilidade aí dessas relações afetivas, como se dão aí os apreços, né, seja pela amizade ou por outro tipo de relacionamento entre colaboradores, entre chefias e colaboradores, se isso é permitido, se não é, enfim, né, tudo isso diz sobre a cultura organizacional. Mas esses são aspectos informais, são aspectos fechados, mais difícil de se observar, né, de se captar, tá? E aí, né, o autor principal, que a gente está conduzindo aqui a nossa aula, que é o Renato, ele organiza a cultura organizacional em três níveis, que ele chama ali de artefatos, de valores compartilhados e de pressupostos básicos. O que ele chama de artefato é um nível mais superficial, né? São aspectos mais concretos que a gente consegue perceber dentro de uma organização, né? E dizer, nossa, isso é pertinente à cultura, né? Isso é uma questão cultural da organização, ela define dessa forma. Então, a começar pelos próprios produtos em si. Então, o produto é algo que a empresa vende, né? Algo material, tangível, e ali a forma como esse produto é vendido, demonstrado, né, feito, fabricado, isso também pode dizer algo sobre a cultura da empresa. Né? Se não for uma empresa que fabrica ou vende produtos, a forma como ela presta esses serviços, o comportamento em si, né, dos colaboradores, né, como eles se comportam, como eles se vestem, como eles se comunicam, a maneira de falar, a existência ali, né, de alguns lemas ou até mesmo de algumas formalidades ou de brincadeiras entre colaboradores, né, cerimônias, né, como as histórias da empresa são ditas, são contadas, são valorizadas. Isso são coisas mais fáceis de se visualizar. Tá? É possível você, por exemplo, você começa a trabalhar com poucos dias na empresa, você já começa a perceber esses aspectos que o Renato chama de artefatos. Tá? Além disso, a gente tem um aspecto um pouco mais mediano, que são valores compartilhados, tá? Que seria justificativa aceita por todos os membros, que diz mais sobre a questão da filosofia da empresa, a agilidade com que ela executa algumas coisas, pode ser mais ágil ou menos ágil, e em diversos aspectos, tá, pessoal? Então, por exemplo, promoção de colaboradores acontece de uma forma muito acelerada ou não, é muito lenta,
Ou então outro aspecto, né, já que nos interessa aí em diversos momentos, a questão como ela trabalha a qualidade, se ela valoriza ou não, a questão como ela trabalha a segurança, isso são valores compartilhados, que normalmente são criados pelos idealizadores da empresa, fundadores, proprietários, né, enfim, investidores. Então, são aspectos um pouco mais profundos, mas ainda mais fáceis de serem observados, de serem apontados. Porém, a gente tem o que a gente chama aí de pressupostos básicos, esse sim de um nível mais profundo, tá, pessoal? Né, que está muito ligado às crenças, aos valores. Esse é difícil de você materializar, você consegue dizer como funciona, mas normalmente você não consegue apresentar uma prova concreta. Então, por exemplo, a questão do pertencimento dos colaboradores com a empresa, a percepção dos funcionários de achar se a empresa é boa ou não, tá? Como isso circula entre as pessoas, essas opiniões, a manifestação dessas opiniões, enfim, né? Tudo isso fala sobre a cultura organizacional. Por exemplo, a gente tem empresas de muitos anos de funcionamento, em que a maioria dos colaboradores ele tem muitos anos de casa, eles se sentem parte dessa empresa, eles não largam esse trabalho por outro tão facilmente. Isso são pressupostos básicos de um nível mais profundo, né, do porquê que lá as coisas são assim, tá? Só para exemplificar aí para vocês, tá bom? E aí a grande questão, quando se estuda cultura organizacional, é como que essas culturas se formam. Então, como que uma organização passa a ter sua cultura própria? Ela inicia-se lá na filosofia dos fundadores ou dos idealizadores da organização. Então, no aspecto filosófico de quando eles criaram essa empresa, o que eles queriam com ela, o que eles definiram como objetivo para aquela organização e conjuntos de valores que eles seguiriam à medida que essa empresa começasse a funcionar, isso é parte da filosofia desses fundadores, muito vinculados ao que eles querem ou onde eles querem enxergar. E aí, a partir desse desenho dessa filosofia, desse conjunto de valores inicial, lá quando uma empresa define missão, visão e valores, enfim, né, isso é o início da formação de uma cultura organizacional. Tá? O que ela vai estabelecer como prioridade, dentre outros aspectos. Uma vez definido isso, a empresa ela passa por diversos critérios de seleção para compor os colaboradores que ali estão. Então, ela pode começar a colocar pessoas, agregar pessoas para trabalhar por indicação, ou por nível de confiança, ou estreitamento. Isso é um critério de seleção. Ela pode tentar fazer uma seleção bem igualitária, possibilitando que todos se candidatem e apresentem seus currículos e sejam avaliados de forma, né, equânime. Então, isso é um critério de seleção. E esse critério de seleção vai definir como serão as figuras de liderança, os gestores ou dirigentes daquela organização. Então, a partir disso, definidos esses dirigentes, a gente vai começar a construção de uma cultura organizacional, porque essas figuras de chefias, essas figuras hierárquicas superiores, vão conduzir as formas de socialização entre os colaboradores que ali existem, tá? Então, se essa forma, como eu disse há pouco, né, se essa forma de socialização é muito formal, né, ela precisa ter todo uma maneira de comunicação que respeite uma hierarquia muito rígida. Então, isso é uma forma de socialização. Ou, se não, né, se os dirigentes conduzem a forma de socialização de uma maneira mais leve, né, sem muitas formalidades, é possível você conversar com o diretor da empresa, assim, né, olho no olho, está sempre com a sala de portas abertas. Então, isso também é uma forma de socialização, tá? Que cada empresa vai criando um mecanismo próprio para isso, tá? E aí, depois que essa cultura surge, né, como que ela é formada, né? Então, ainda dentro dessa formação, surgiu a cultura, está estabelecida, como ela vai se formando ao longo dos anos. Então, aí, ó, os fundadores só contratam e mantêm funcionários que pensem e sintam as coisas da mesma forma que eles. Então, muito possivelmente, as pessoas só ficarão à medida que elas absorverem e compreenderem a maneira como esses dirigentes ou fundadores idealizaram o negócio. Né? Possivelmente aqueles colaboradores que entram muito em atrito com o que os gestores acreditam ser o certo, possivelmente eles não ficam. Então,
Então tem um choque de cultura ali muito grande e aí acaba não mantendo esses colaboradores. Esses fundadores, esses dirigentes ali, eles doutrinam e socializam esses funcionários de acordo com a sua forma de pensar e sentir. Então, ou seja, eles querem que a empresa funcione de uma maneira e por isso eles vão doutrinando seus colaboradores para que eles façam a empresa funcionar da maneira que eles querem, tá? E o comportamento dos fundadores age como um modelo que encoraja os funcionários a se identificar com ele. Então, né, eles são ali, os fundadores, os gestores, os idealizadores, eles são um modelo para os colaboradores. Então, é a maneira como eles agem e trabalham que vão servir de exemplo e reflexo para como os demais devem agir. Tá? Então, isso aí a maneira como eles agem, a maneira como eles são um exemplo, também é uma forma de projetar o que eles esperam acerca de comportamento, né, dos colaboradores e o que vai definir a cultura de uma organização. Tá? E aí, como que esses funcionários efetivamente aprendem a cultura? Então, a pessoa está trabalhando lá há 5 anos e ela já faz na empresa tudo como seus idealizadores gostariam, ela já comprou a ideia daquela empresa, ela está inserida ali naquele contexto e ela pratica os elementos dessa cultura diariamente. Como que ela aprendeu, né? Primeiro foram pelas histórias, ou seja, na medida que essa pessoa foi contratada e toda a trajetória da organização foi sendo contada a ela, como a maneira como a empresa cresceu, expandiu, tornou o que ela é hoje, o que essa empresa passou, quais foram as dificuldades, enfim, né, essa história vai dando um sentimento de vínculo desse colaborador e ele vai fazendo parte dessa cultura. A gente também tem rituais e cerimônias que muitas empresas possuem. Então, por exemplo, a forma como o colaborador é promovido, a forma como essa promoção é divulgada, publicada, se a empresa tem hábitos, por exemplo, de reuniões periódicas, se as empresas fazem comemorações, tem o aniversariantes do mês, se ela faz cerimônia de fim de ano, se ela faz uma festa quando os colaboradores batem a meta, esses rituais e cerimônias também vão dizendo sobre a cultura organizacional e dessa forma os colaboradores também aprendem, eles começam a observar como são os comportamentos desses dirigentes e como eles possivelmente esperam que os seus funcionários comportem, tá? Além disso, temos também símbolos materiais, então o layout da empresa diz muito sobre como ela funciona, né? O layout interno, a arquitetura, a identidade visual, a marca, o uso de cores, os uniformes, né? Sendo mais formal, menos informal, mais despojada, ou, né, ou mais séria, enfim, tá? Tudo isso também vai dizer sobre a cultura e o colaborador vai aprendendo sobre isso. E, claro, a linguagem, né, a forma como se comunica, os canais de comunicação, a possibilidade de uso aí de apelidos, gírias ou não, né, tem empresa que não permite isso de forma alguma, mas então toda essa maneira de uso da linguagem e de comunicação também fazem com que os funcionários aprendam sobre a cultura organizacional, tá? Então, trouxe só esses elementos para a gente entender como vai se dando no dia a dia a apreensão da cultura organizacional. E aí, pessoal, como o tema da aula é cultura e clima organizacional, então eu vou tentar diferenciar, porque às vezes a gente usa esses termos como sinônimos, mas não são, tá? O clima organizacional, ele é um pouco mais superficial do que a cultura. A cultura, ela investiga mais adentro a história da empresa, né, como tudo aquilo surgiu. O clima organizacional, não, tá? Ele fala mais sobre a questão da qualidade do ambiente. Talvez aqui quem já teve suas experiências profissionais já trabalhou numa empresa em que, às vezes, muita gente diz assim, né? Nossa, a energia naquela empresa é pesada. Nossas coisas lá são difíceis. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Quando a gente diz algo assim, você está dizendo muito mais do clima organizacional do que necessariamente da cultura. Claro que o clima é parte da cultura, ou é uma parte não, né? Ele é um reflexo da cultura organizacional. Porém, o clima é algo mais perceptível, algo que está mais no dia a dia, está mais experienciado pelas pessoas que ali estão, tá? E aí, né, tá até aqui entre aspas, ele conta um pouco sobre essa atmosfera psicológica, né, que todo mundo que trabalha percebe. Então, por exemplo, aquela empresa em que quando um colaborador comete uma falha, um equívoco, tem um chefe ali que é linha dura, que fica bravo, que chama atenção, que adverte.
Então, possivelmente, a atmosfera psicológica ali é um pouco mais tensa, mais pesada, né? Os erros não são muito bem vistos. Já outras empresas, isso é super tranquilo. Você cometeu um equívoco, você comenta com o seu chefe, ele te ajuda a corrigir, e vida que segue, te ensina algo, enfim, né? Isso vai dizer um pouco sobre essa atmosfera psicológica. Para quem trabalha com vendas, por exemplo, como que é a reação da empresa e da chefia quando você não bate uma meta, por exemplo, ao longo de um mês? Então, isso também vai dizer um pouco sobre essa atmosfera psicológica, enfim, e diversos outros aspectos que a gente poderia, né, elencar aqui. Mas fato é que o clima, ele é um conjunto de elementos mais perceptíveis no dia a dia, né, e no como as coisas refletem lá na organização, como cada acontecimento é manifestado dentro da organização. Algumas empresas, né, rechaçam mais o comportamento que ela não gosta. Outras empresas, né, já não se atêm muito a isso e deixa passar ou espera um momento oportuno para falar. Né? Então, tudo isso vai interferir muito no clima organizacional. Empresas, por exemplo, não possibilitam que você opine, que você fale, outras já permitem, tem até canais específicos para isso. Então, isso diz um pouco sobre o clima organizacional. Eu trouxe alguns fatores para poder ilustrar, para a gente conseguir diferenciar, mas, por exemplo, o que poderia piorar o clima organizacional? Então, aparece aí o turnover, tá? Que o turnover é normalmente a rotatividade constante de colaboradores. Então, toda empresa que tem esse entra e sai de gente, a pessoa começa, logo ela já saiu, entrou um novo, né? Ou seja, ela vai perdendo bons talentos e aí as coisas vão se perdendo ali dentro. Isso piora o clima organizacional, tá? Muito possivelmente porque quem está ali talvez ache que logo também vai ser desligado, porque muita gente é desligada na empresa, ou se gente boa está saindo, acha que não vale a pena ficar, porque a empresa não valoriza, né, os talentos, enfim, né, o turnover piora o clima organizacional. Reclamações trabalhistas, então, a empresa que realmente é vítima aí de processo trabalhista recorrentemente, possivelmente tenha algo ali, né, do porquê que isso acontece, então piora o clima organizacional. Empresa que toda hora tem retrabalho ou desperdício, então também piora o clima organizacional. Ninguém gosta de ficar refazendo as coisas, né, pessoal? E a própria empresa em si não gosta do desperdício ou perdas diversas, né? Seja perda de talentos, perda de material, perda de insumo, enfim, né? Isso piora o clima organizacional. Porém, a gente tem aspectos que melhoram o clima organizacional. Então, ou seja, a forma como se trabalha a produtividade. Então, isso melhora o clima organizacional. Empresas que trabalham muito na questão da motivação dos seus colaboradores, para manutenção dessa motivação, ou para melhora dessa motivação assiduidade, ou seja, empresa que não tem problema com funcionários que atrasam, que faltam, que não notificam, né, colaboradores que são assíduos, que são pontuais, isso melhora o clima organizacional, né, parece, né, fica parecendo que as pessoas gostam de trabalhar ali, né, e zelam por isso, ou aspectos inovadores, né, a empresa que está atenta aí às novas tecnologias, a novas possibilidades, a novos aprendizados, isso tudo melhora o clima organizacional, tá? Aqui eu trouxe uma diferença para ficar mais sutil entre cultura e clima organizacional. Então, o clima, né, é essa coisa mais superficial, ele é visível, ele é observável, tá? Então, ou seja, são aspectos relacionados ali ao cotidiano, todo mundo consegue perceber. Ah, o clima hoje está tenso, aquela chefia é muito difícil, aqui na empresa não pode cometer erro, aqui na empresa, toda vez que está terminando o mês, todo mundo fica estressado, com medo de não bater a meta, o próprio medo em si, né? Por que na empresa tem essa cultura do medo? Ou qualquer outro elemento, tá? Já a cultura, ela dá mais sustentação, que ela vem daquele conjunto de valores, né, que conversamos, idealizados pelos fundadores, e ela já é mais difícil de você identificar, de você dizer sobre ela, você apontar fatos que dizem respeito à cultura organizacional. E aí eu trouxe aqui, né, alguns aspectos que, né, do que pode melhorar a cultura e o clima organizacional numa empresa. Então, uma empresa que está avaliando e acha que a cultura organizacional está muito fragilizada e o clima organizacional não está legal. O que pode fazer, né? Como tudo isso é influenciado diretamente por pessoas, né? Afinal de contas, estamos falando de pessoas, das relações interpessoais, é importante, né, que a vida pessoal das pessoas que ali trabalham, seja considerada, né, e que isso seja trabalhado com os colaboradores.
Então, ou seja, se os colaboradores possuem aspectos nas suas vidas pessoais, na sua formação, na sua carreira, que podem ser ampliados, ou que eles possam ser ouvidos, enfim, né, isso ajuda a melhorar o clima e, consequentemente, a cultura organizacional. Então, o que a gente poderia, né, elencar também como sugestões? Um forte sentido de propósito, né? Então, é importante que as pessoas ali envolvidas estejam na empresa porque querem estar, elas acreditam em algo maior, mais do que meramente o salário em si, né? Ou seja, elas estão ali porque elas apostam na filosofia daquela empresa, elas gostam do que a empresa faz, do que a empresa presta de serviço à comunidade, né? Isso é um sentido de propósito. A pessoa que trabalha num lugar por este motivo, ela muito possivelmente vai estar mais resistente às externalidades, né, a ser afetada pelas coisas, do que aquela empresa que está aquela pessoa que está meramente pelo salário, tá? O foco no desenvolvimento individual, então todo mundo gosta de ser valorizado, todo mundo gosta de ter oportunidade. Então, uma empresa que valoriza o desenvolvimento dos seus colaboradores melhora o clima organizacional e deixa a cultura organizacional mais favorável. A questão da confiança e respeito, então todo mundo gosta de ser tratado com respeito, todo mundo quer, né, se sentir importante, quer que a empresa tenha confiança no trabalho, para que ela trabalhe cada vez melhor. Práticas mais humanistas de trabalho, então as empresas são formadas por pessoas, as pessoas formam a cultura de uma empresa e todos são seres humanos, todo mundo tem dia bom, tem dia ruim, tem problema, né, em casa, e essas práticas humanistas precisam estar inseridas no dia a dia, no cotidiano. Tá? Ninguém é máquina, ninguém é robô, todo mundo precisa ser tratado com respeito, então, por isso, exercer esses tipos de prática melhora o clima e a cultura organizacional. E a tolerância com manifestações de funcionários. Então, ou seja, permitir que os colaboradores falem, né, dar ouvido, né, aos colaboradores, dar o direito, né, e voz a esses colaboradores, porque tem empresa que nem permite que o colaborador opine, mas possibilitar isso é importante, o colaborador se sente representado, se sente importante, e ele melhora a forma como ele vê a empresa, ele trabalha melhor, ele trabalha mais animado, ele trabalha mais motivado, e isso melhora muito o clima organizacional. E aí eu trouxe para a gente finalizar essa ilustração do iceberg, né, fazendo uma comparação com relação a essas coisas do clima, né, e da cultura organizacional. A gente poderia, então, né, nessa frase que está entre aspas aí, definir a cultura organizacional como o jeito como fazemos as coisas por aqui, né? Então, ou seja, a forma como a empresa conduz os seus trabalhos diz sobre sua cultura organizacional. E aí essa seria a ponta do iceberg, né? Ou seja, os processos, políticas, normas e procedimentos. Esses conjuntos de sistemas seria essa ponta do iceberg que todo mundo vê, tá? Lá na superfície, a gente tem ali os símbolos, né, que dizem sobre isso. Então, vamos pensar ali, né, na margem do mar, onde, né, pega o iceberg visível. A gente tem ali, né, instalações, layouts, a forma como a empresa faz sua priorização, sua gestão de tempo, onde ela canaliza seus recursos. Isso tudo é coisa para ver, mas é possível ver. Mas para você entender o porquê, né, você tem que conhecer bem essa parte visível dos sistemas, que é o que está aí na imagem. E a gente teria aí como elemento de uma cultura organizacional o que está para baixo, né, do iceberg, que é a parte maior e que é a parte que a gente não vê, que demonstra os valores da empresa. Então, a cultura organizacional poderia ser todo esse conjunto de sistemas, símbolos e comportamentos. Mas são esses comportamentos ou essa demonstração de valores organizacionais que vão fundamentar e que é muito maior do que todo o conjunto de sistemas e símbolos. Tá joia? Então, a imagem do iceberg é só para a gente ilustrar e entender como a cultura organizacional é muito mais complexa do que a gente imagina. Ok? Então, pessoal, eu fico por aqui com a minha aula. Vou deixar aqui a referência. Os slides estão disponíveis no Ava. Acabei estendendo um pouco mais, porque esse tema é um tema complexo e também relevante, e a gente não pode deixar de comentar algumas coisas. Tá joia? Mas espero que tenha chegado bem para todo mundo. Vou interromper a minha gravação e até a próxima unidade.